Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo na lembrança a festança do Carnaval no Sertão, do carroção enfeitado com flor do campo e ramagem de bambu, mas sabendo da precisão atual de preservar a saúde da população, a gente vai deixar para o ano que vem o desfile na freguesia, a batucada e o cururu tocando até o romper do dia, mas assim mesmo, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando aqui na televisão para fazer mais uma função especial da nossa programação de Carnaval. E quem foi convidado e aceitou ajudar a gente a pontear esta jornada é o médico veterinário Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos, que já está pronto para participar desta gravação, falando pelo computador diretamente de São João da Boa Vista, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Leandro. Muito obrigado por você ter apartado esse prazinho aí para ajudar a gente a fazer esse programa especial de Carnaval. Uma grande satisfação ter você aqui mais uma vez com a gente, como sempre. Boa noite, Cid. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Leandro, se normalmente o janeiro é o mês mais fraco, né, para a cadeia produtiva da carne brasileira ao longo do ano, por que durante esse mês passado, o boi gordo passou o tempo todo desembestado no rumo de subida do estradão, hein? A resposta para isso é uma só, e ela se chama oferta, ou, para ser mais específico, a falta da oferta, falta de oferta, né? A gente já está vindo num ambiente estruturalmente, né, de baixa oferta. Em janeiro isso foi agravado porque as chuvas atrasaram, então principalmente fêmeas, né, que acabam entrando no abate mais cedo em janeiro, atrasaram, não entraram. Além disso, isso foi agravado também pelo ciclo pecuário, a tendência do pessoal reter fêmea, né? E a conjuntura de falta de animal foi muito grande, reposição caríssima. Então, foi falta de oferta que levou a gente até esses preços atuais. Ô, Leandro, agora falando assim no geral do Brasil inteiro, né, a gente já teve aí uma regularização das chuvas, em muitas regiões as pastagens já estão praticamente recuperadas, né? Quando é então que a boiada de capim vai começar a pesar mais, a fazer mais diferença no mercado, hein? A tendência é que agora a safra comece, né, a seguir o seu rumo, e é normal, é natural esperar que a oferta vá aumentando paulatinamente. Mas eu acho que para a gente ter um reflexo maior de aumento de oferta de boi de pasto, eu não acredito que seja antes de março. Eu acho que em fevereiro a gente ainda vai ter um mês com a falta de oferta dando as cartas no mercado. Eu acho que o reflexo de gado de pasto seria a partir de março, abril e alongando até maio, provavelmente, né? Ô, Leandro, você estava falando aí da oferta de vacas, né? E a gente notou aí ao longo dos últimos meses que essa oferta de fêmeas para abate está menor proporcionalmente do que nos anos passados, né? Quanto tempo a pecuária brasileira ainda vai demorar para recompor o seu plantel de matrizes, de vacas parideiras? A pecuária brasileira, até pelo seu tamanho, pela diversidade de sistemas produtivos, pelo número enorme de produtores, eu costumo comparar ela com o transatlântico. Então, assim, o transatlântico, quando o transatlântico está indo numa direção, você não consegue dar um cavalo de pau nele. Para você ajustar a rota dele, você vira um pouquinho a direção dele, mas você vai efetivamente ajustar a rota dele depois de um longo período de tempo. Então, para a gente ter reflexo na oferta dessa retenção de fêmea que a gente já vem tendo começou em 2019, se acentuou em 2020, provavelmente vai seguir forte em 2021. Acho que a gente vai começar a ter reflexo disso somente a partir de 2022 e 2023, de forma mais a gente vai poder sentir mais isso, né? Então, uma vez que o produtor opta por reter fêmea, e tirar essa fêmea do abate e segurar a fábrica de bezerro, esse processo leva bastante tempo para ser revertido. Agora, essas fêmeas que a gente está vendo chegar aí no mercado, em pequena quantidade, aliás, né? Isso é o que, Leandro? É vaca que não emprenhou na estação de monta, não adianta o pecuarista ficar segurando, nem mesmo nessa situação de falta de bezerro? Um certo descarte do rebanho sempre tem, né? Vaca boiadeira, vaca que está um pouco mais velha.
ou a questão da demanda por novilhas nas chamadas carnes de qualidade, né? Em protocolos específicos de produção de carne meio sangue Angus ou meio sangue europeu, onde a fêmea tem um valor agregado grande, né? Que são protocolos de fêmea ou macho castrado, né? Então, esse tipo de oferta ele sempre vai ter, né? Mas não há dúvida que o grosso, a tendência do mercado é a retenção de fêmeas. Ô, Leandro, agora o que é que está acontecendo com o custo de produção do pecuarista brasileiro nesse começo de 2021? Então, essa que é a grande questão, né? Porque quando a gente fala, não, estou vendendo um boi de R$300 arroba, muito bom, muito bom. Para quem estava carregando estoque, seja de comida ou seja de boi magro, é um espetáculo, quase que um sonho vender boi de R$300 por arroba. Mas, por exemplo, a pecuária é diferente da agricultura. A agricultura, você tem seja a soja ou o milho, você planta e colhe. No caso da pecuária, quem planta é só o criador, né? Quando o invernista, o recriador, vai comprar o bezerro, se ele já está comprando esse bezerro num patamar de preço altíssimo, como é o que a gente está vivendo agora, o input de custo no recriador e no invernista é enorme. Então, assim, a margem da atividade migrou de forma radical para a cria. E essa margem é pendular, né? É natural que seja assim. A cria é uma atividade bastante difícil, é uma atividade menos intensificável, né? Até pela questão de capacidade de suporte das pastagens, né? Uma fêmea vai produzir um bezerro por ano, você não consegue acelerar muito isso. Então agora a margem migrou totalmente para a cria. E mesmo vendendo uma arroba aí de R$300, isso não significa margem positiva para o produtor. Porque com milho de R$85, bezerro de R$2.800, R$3.000 e boi magro de 320, 330 arroba, no final das contas, a margem do confinador ou do invernista acaba ficando achatada, muitas vezes até abaixo da média histórica. Vamos fazer um intervalozinho ligeiro? Então, escuta só, com a jornada já chegando perto de vencer a sua primeira pernada, a boiada está requerendo uma parada ligeira, que vai ser feita agora, aproveitando essa saguada lideira da estrada. E a gente volta em instantes para retomar ali da marchadeira e seguir adiante com esta função novidadeira e especial de carnaval. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Estamos de volta e neste momento de recolhimento geral, sem poder sair pela avenida em Lida Festeira, a gente está fazendo a nossa função novidadeira especial de carnaval aqui nesse espaço cibernético, com transmissão por meios internéticos para os companheiros e para as companheiras boiadeiras e boiadeiros do Brasil inteiro. E a gente está recebendo aqui para a nossa função especial de carnaval a visita virtual do médico veterinário Leandro Bovo, sócio da Radar Investimento, que está ajudando a gente a entender o que está acontecendo com o setor pecuário brasileiro neste começo de 2021. Leandro, a gente estava falando do custo de produção do pecuarista brasileiro, né? A gente está, nesse momento, praticamente no começo da safra de grãos, né? Isso pode trazer alguma aliviação para o custo do fazendeiro brasileiro, que está apertado, conforme você estava falando no primeiro bloco do programa? Eu diria que a hora que entrar um pouco nessa safra de milho, né, a safra verão de milho, que normalmente ela é pequena, mas por menor que ela seja 22 milhões de toneladas, ou vai ao redor de 20% da produção total, já é para dar um alívio, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente está sentindo na pele agora, não. O milho segue ainda por patamares de preço perto das máximas históricas, né? Cada hora é uma coisa que puxa o milho para cima, né? Uma hora Chicago sobe, outra hora é porque o dólar subiu, outra hora é porque a China está importando muito milho dos Estados Unidos, enfim. O mercado está muito sensível, com pouco estoque na mão do comprador, né? O estoque está na mão do vendedor. E agora a logística fica voltada totalmente para o escoamento da colheita de soja, né? E o milho, por ter um valor agregado menor do que a soja, né? O preço por tonelada do milho vai grosso modo metade do da soja, o milho fica em segundo plano. Então os lotes de milho mais bem localizados acabam sendo mais disputados.
E num ambiente com pouca oferta de grãos, como é o que a gente vive hoje, essa queda, por mais que faça todo sentido de acontecer, ainda não veio. Estamos na expectativa que dê algum alívio, mas não dá para falar que vai ser um alívio muito grande, não, viu? A situação vai continuar complicada. A gente vai ter muito prejuízo por conta aí da seca na hora do plantio dessa safra, Leandro? Olha, a janela, o milho está sendo plantado fora da janela ideal, né? Mas eu acho que é importante a gente ter em mente o seguinte: o produtor brasileiro ele é muito responsivo ao estímulo de preço. Então, assim, com o preço do milho base São Paulo a 85 ou 80 reais ou 75, como está apontado para o mercado futuro aí para setembro, ou seja, no auge da colheita da safrinha, é uma margem espetacular. Então, mesmo que o produtor plante ligeiramente fora da janela ou fora da janela e tenha um problema de produtividade, vamos imaginar uma quebra aí de 20% da produtividade normal, o preço ainda é muito remunerador, né? Então, com certeza, eu não tenho dúvida que os produtores vão plantar muito milho. Onde der para plantar, onde der e onde não der, vai ser plantado milho. Então, eu acho que a produção do milho safrinha, de repente, pode até surpreender a gente e ser maior do que todo mundo espera. Leandro, falando em mercado internacional, né? Lá fora tem muita gente ainda olhando e cobiçando os grãos brasileiros e querendo comprar? Então, o que acontece, né? A China é o grande fiel da balança no mercado de grãos e agora de proteína animal também. Tudo se resume ao apetite da China, né? E a China agora está migrando, né, depois do problema da peste suína africana, ela está migrando para uma suinocultura mais empresarial, né? Uma suinocultura onde o suíno se alimenta de grãos e não de lavagem, né? Uma suinocultura de fundo de quintal, como era tipicamente acontecia lá, né? E nessa migração para uma suinocultura industrial, a demanda por grãos deles aumenta bastante. Hoje a gente ainda não vende milho para a China. O protocolo fitossanitário entre os dois países ainda não foi assinado, então a gente não pode exportar milho para a China. Porém, a China está comprando muito milho dos Estados Unidos, que é o maior fornecedor mundial. Então, a China comprando dos Estados Unidos, os outros grandes consumidores têm que vir se abastecer nos outros produtores, e o Brasil hoje é um grande produtor, é um importante produtor no cenário mundial de milho, um importante exportador. Então, por uma derivada dessa demanda chinesa, que não nos afeta, no caso do milho, na aveia, os outros países vêm comprar aqui e acaba puxando o preço do milho brasileiro. Então, tem uma demanda bastante grande por exportação de milho no Brasil. Mudando um pouco o rumo da prosa, Leandro, como é que tem sido o comportamento do consumidor de carne brasileiro nessas últimas semanas, nesse começo de 2021, hein? Esse é o grande problema. Infelizmente, o consumidor não está tendo muito para onde escapar, porque como o abate diminuiu bastante, né, em janeiro, não é difícil imaginar que a gente esteja batendo aí, sei lá, metade ou 40% menos do que o histórico de janeiro, né? Tanto é que até isso está afetando até a exportação, que embora tenha uma demanda boa na exportação, os dados que a gente exportou até agora, meados de fevereiro, foram até bastante baixos, inclusive abaixo do ano passado. Mas acho que isso é uma derivada muito maior da diminuição do abate do que da diminuição do apetite externo. Agora, no mercado interno, realmente, o mercado consumidor está muito sensível a preço. Só que não tem muito para onde correr. Por quê? Por conta da alta dos grãos, suíno e frango estão subindo. Por conta da diminuição dos abates, a carne bovina está escassa. Então, infelizmente, não está tendo muita alternativa. Lógico que isso se reflete em diminuição do consumo, porém, a diminuição da oferta de carne está sendo maior até do que a diminuição do consumo, de modo que os preços estão se mantendo altos ainda, né? Quer dizer, o que vai acontecer então, Leandro, daqui para frente com o consumo interno de carne bovina, principalmente no Brasil? Vai diminuir, não tem como. O consumidor brasileiro é sensível a preço,
E nesse momento de pandemia e de crise, né, de desemprego e tal, ele acaba sendo mais sensível ainda. Então, infelizmente, a dinâmica desse ano vai ser uma continuação da dinâmica de 2020, ou seja, proporcionalmente o mercado interno diminuindo a sua participação na absorção da produção total e o mercado externo ganhando espaço e aumentando a sua participação no consumo da carne bovina produzida no Brasil. Falando em pandemia, né? O que é que a vacinação contra a Covid-19 tem a ver com recuperação de mercados de uma forma geral e especificamente em relação ao nosso mercado de carne bovina? Assim, especificamente com relação à carne bovina, no caso do mercado internacional, ela vai ajudar também, não diretamente, mas numa derivada, né? Obviamente que a população mundial sendo vacinada e a atividade econômica voltando ao normal, ou seja, as pessoas voltando a sair de casa, comer em restaurante, comemorar aniversário, viajar para fora, por exemplo, a Europa, que é um consumidor importante de carne brasileira nossa, né? O turismo lá é importantíssimo para a economia. E o setor de turismo, agora com a pandemia, foi praticamente a zero. Então, à medida que a vacinação avança e essas atividades corriqueiras e normais vão retomando a sua normalidade, a tendência é o consumo global de proteína bovina também melhorar, tanto no mercado externo e aqui no mercado interno também, como uma derivada da melhora da renda da população, com a retomada do emprego e do crescimento econômico, né? Que a gente espera que vá se acelerar com a vacinação resolvendo ou dando um fim aí no problema da crise do coronavírus. Pois é, bom, com a boiada vencendo a estrada em marcha macia e sem precisão de fazer correria, a gente faz aqui mais uma parada ligeira para recomeçar em seguida a nossa lida novidadeira nesta programação especial do segundo dia de carnaval. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Voltando a seguir a banda que está tocando no nosso salão virtual e acompanhando o compasso com desembaraço e alegria, a comitiva do Terra Viva DBO na TV retoma a apresentação da nossa função especial de carnaval, que está sendo feita com a parceria do médico veterinário Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimento. Leandro, do jeito que estão as coisas, então, a alta no preço da arroba do boi pode ser aí uma faca de duas pontas para o pecuarista brasileiro? Assim, o reflexo, o remédio para os preços altos são preços altos, né? Que no caso, como eu disse, no caso do produtor de grãos, como ele produz desde o começo, né, ele compra os insumos e produz o produto, essa alta do preço ele é beneficiado diretamente com isso, né? No caso do produtor de boi, que compra bezerro ou que compra boi magro, ele já pega o produto, o estoque dele, com toda essa alta de preço e fica uma situação difícil se você não consegue repassar isso para o elo seguinte, né? Que no caso seria o frigorífico, o preço do boi gordo. E a arroba ao redor de R$ 300 em São Paulo não tem dúvida que afeta o consumo no mercado interno. Então a gente fica na dependência do mercado externo. E a tendência, a boa notícia é que com a alta dos grãos no mundo, a tendência do preço das proteínas é subir em dólares, né? Então a gente já tem visto, inclusive, negociações para exportação de carne bovina agora, já para o primeiro trimestre do ano, em preços acima do que vinha sendo praticado no ano passado. E acho que essa vai ser a tendência para 2021, alta dos preços em dólares. Só que a gente também depende do mercado interno, né, para escoar a nossa produção. E aí que mora o problema da alta de preço impactando o consumo, né? Leandro, a gente está praticamente aí no começo da safra da pecuária, né? E o pessoal costuma falar no mercado que a gente nunca deve subestimar a força da safra, né? Esse ano está diferente a situação, evidentemente, né? Você acha que existe algum risco de queda no preço da arroba aí nas próximas semanas ou no curto, no médio prazo? Olha, Sidney, no curto prazo, eu acho que o mercado ainda deve seguir bastante sustentado, né? Óbvio que a gente está muito sensível a volume de oferta, né? Então, à medida que, como a gente está no limite do preço no mercado interno,
O mercado externo ainda está, a tendência é continuar bem. Mas o mercado é muito sensível à oferta. Como a gente só está nesse preço atual por conta da baixíssima oferta. À medida que a safra for caminhando e a oferta for aparecendo, a tendência é que haja alguma pressão nos preços. No curto prazo, eu acho que esse movimento tende a não ser muito grande. Porém, mais para o final da safra, é uma coisa que me preocupa um pouco. E aí são dois fatores que eu fico mais com a pulga atrás da orelha. O primeiro é o dólar. Então, assim, o governo ganhou a eleição tanto da Câmara como do Senado. Então, os dois presidentes são, teoricamente, favoráveis ao governo. Se a votação das reformas começar a ser mais bem encaminhada e o mercado externo começar a ter uma percepção de risco um pouco melhor do Brasil, a gente pode ter reflexo no dólar, né? O dólar, o real, no caso, é uma das moedas mais desvalorizadas entre todos os emergentes. Então, o dólar está muito caro. A paridade aí de dólar real, o ponto de equilíbrio, segundo os economistas, é abaixo de 5, né? O que é acima de 5 seria prêmio de risco. Se a gente começar a devolver esse prêmio de risco e o dólar voltar para perto de 5 ou talvez abaixo de 5, é uma coisa que vai nos afetar na nossa exportação, que é o ponto principal da precificação da arroba hoje, né? Essa é uma coisa que me preocupa. E um segundo ponto que me preocupa para o final da safra é que em algumas regiões do Brasil, notadamente mais o norte de Goiás, mas mesmo em São Paulo, MS, quem trabalha com uma lotação um pouco mais ajustada está tendo dificuldade por conta da falta de chuva. E a gente está vendo um movimento de envio de gado para o confinamento, nesse momento, até para aliviar as pastagens, por mais incrível que pareça, né? A gente está em janeiro e o pessoal tendo que aliviar a pastagem. Esse gado vai para o coxo. Então, um gado que morreria no final da safra a pasto com 18 arrobas, vai morrer em confinamento com 20 arrobas. Então, você agrega uma produção aí de 15%, 20% a mais de carne para o final da safra. E aí, isso somado com o restante do gado que já sai mais concentrado no final da safra, pode gerar alguma pressão maior de preço aí maio, junho, ou seja, no final da safra. Então, realmente é isso. Não dá para subestimar o poder da safra, não. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Leandro, você acha que 2021 pode ser melhor que 2020 para o Brasil em termos de exportações de carne in natura? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como eu disse, eu acho que tem uma tendência mundial de aumento do preço em dólares das proteínas, seja bovina, seja suína ou seja frango. E o Brasil ainda é o produtor mais eficiente, né, mais barato em dólares. Então a gente tem volume, tem preço e tem qualidade. Eu acho que o mercado mundial vai, mais uma vez, se apoiar mais na produção do Brasil para abastecer seus mercados. Então eu acho que a gente deve ir novamente caminhar para volumes recordes exportados em 2021. Muito bom, vamos esperar que isso aconteça e vamos acompanhar, evidentemente, contando sempre aí com a tua ajuda para ir entendendo o mercado na medida em que as coisas vão acontecendo. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso programa especial de Carnaval. Grande abraço para você e até uma próxima vez. Obrigado, Cid. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre que vocês me chamarem, eu estou à disposição. Um grande abraço. Abraço. E conforme é da sabedência do amigo que é da nossa convivência, mesmo neste carnaval fora do normal, muita gente fez feriado e o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum do Brasil. De modo, então, que por esse motivo a gente não vai ter condição de fazer aqui o nosso noticiário e o comentário a respeito da evolução da cotação. Pois então, a comitiva do Terra Viva DBO na TV vai se despedindo por aqui, mandando um grande abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume, às 6h30 da manhã e às 7h45 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá, então.